Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a liturgia de hoje, nós começamos a ler o livro dos Juízes. O povo de Israel, com Josué, se estabelece na terra prometida pelo Senhor. Com a morte de Josué, eles não têm mais um líder. Eles devem, organizados nas tribos, cada um no seu território, eles agora devem conduzir a própria história. Uma história que se pretende de fidelidade a Deus. Contudo, na convivência com os outros povos, o povo de Israel vai ser sempre seduzido pela idolatria, por adotar os ídolos no lugar de Deus de Israel. E então Deus vai suscitar os juízes para reconduzir o seu povo até o Senhor de novo. E então a leitura de hoje vai nos dizer assim, que a cada vez que o povo era infiel, ele também começava a sofrer. E Deus então, movido de misericórdia, enviava um juiz. Esse juiz não era aceito pelo povo, e ainda assim Deus continuava a ter misericórdia. Quando esse juiz morria, então o povo se tornava mais infiel do que os seus pais. Então hoje nós começamos a ouvir este livro, que nós vamos encontrar diversos personagens. Então, a primeira fase da história de Israel, nós escutamos os patriarcas. Nós acompanhamos desde Abraão até Josué. Agora se começa uma outra fase, que é a fase dos juízes. Muito desse nome nós conhecemos já e vamos encontrar nesta fase da história. Naquele tempo, os filhos de Israel fizeram o que desagrada a Deus e começaram a servir aos deuses cananeus, abandonaram o Senhor e começaram a adotar os ídolos dos povos em torno. A ira do Senhor se voltou contra Israel e eles não puderam mais resistir aos inimigos, começaram a perder as suas próprias terras e a aflição do povo era extrema. Então o Senhor mandou-lhe juiz que os livrassem das mãos dos seus saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Então isso aqui é um resumo, uma introdução daquilo que vai ser todo o livro. Esta infidelidade constante. O povo de Israel era um povo que foi conduzido ao monoteísmo, mas sempre seduzido pelos povos vizinhos que tinham um ídolo de metal que era então cultuado. Então, este desejo de abandonar o Deus verdadeiro e de ir até um ídolo vizinho. E então é interessante porque, por primeira vez, nós vamos escutar o nome desses ídolos da leitura de hoje, Baal e Astarte. Então, contra esses cananeus, grande parte do Antigo Testamento vai se dedicar. Os povos vizinhos, os cananeus, que vão cultuar Baal e Astarte. E essas divindades, vez ou outra, vão ser introduzidas no meio do povo de Israel. E então Deus vai enviar nessa parte da história os seus juízes para reconduzir o seu povo. Entendamos uma coisa: os juízes não é como nós pensamos aqueles que trabalham nos tribunais, mas eram homens e mulheres de Deus escolhidos pelo Senhor para uma missão específica: reconduzir o seu povo a Deus. E então eles tinham também uma missão política, social, de governar o povo de Israel, mas que a missão essencial era uma vida de santidade para reconduzir o seu povo à aliança com Deus. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os.
não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Hoje, nós temos, seja no Evangelho de Mateus como de Marcos, depois daquele episódio com as crianças que nós ouvimos no sábado, se conta este episódio dessa pessoa rica que se aproxima de Jesus. Alguém se aproxima de Jesus e ele vai colocar algumas questões. Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Em algum evangelho vai ser: bom mestre, aqui é o que devo fazer de bom. E Jesus vai dizer: por que me pergunta sobre o que é bom? Só um é bom, só um é o bom, é Deus, não tem outro que seja bom. Ou seja, fazer de bom é fazer alguma coisa em relação a Deus. Então Jesus vai dizer: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: quais mandamentos? Na resposta de Jesus, ele salta os mandamentos em relação a Deus, já se pressupõe isso, e vai citar os outros mandamentos em uma ordem ligeiramente diferente, mas os mandamentos que falam da nossa relação com o ser humano. Então, se queres entrar na vida eterna, ama o teu próximo. É isso, em resumo, que Jesus está dizendo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Então nós vemos uma sinceridade no coração deste jovem, que pergunta para Jesus ainda o que falta. Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, terás um tesouro no céu. Se você quer a perfeição, você deve ser como aquele que é perfeito, como aquele que é modelo. E esse o que é modelo para nós é o Senhor. Jesus percebe, Jesus consegue, como um bom acompanhador espiritual, um bom diretor espiritual, perceber qual é a deficiência dessa pessoa. Essa pessoa, fundamentalmente, tendo uma ligação com os bens deste mundo, não fez a passagem, que é aquela de colocar Deus no centro, de amar profundamente o seu irmão. Então, nessa situação, Jesus vai exigir mais e vai dizer assim: vende tudo o que tens, dá aos pobres. Não é vender para acumular, vende, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Jesus faz especificamente, como fez a Pedro, a André, a João, a Tiago, aos outros, faz especificamente um convite vocacional a este rapaz. É interessante no Evangelho que às vezes tem pessoas que se dispõem a seguir Jesus e Jesus não aceita. Mas aqui nós temos uma situação de alguém que já vive os mandamentos, Jesus percebe isso, Jesus quer que ele dê um passo além e vai dizer: faça-se pobre, dá aos pobres, depois vem, segue-me. Esse caminho, esse convite de Jesus é frustrado, porque quando se conclui o Evangelho, diz assim: quando ouviu isso, o jovem foi embora. Agora se diz que é um jovem. Mateus revela esse segredo. Foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então, é a riqueza que vai impedir esse jovem de ganhar a vida, de ganhar um tesouro. É a riqueza que vai impedir ele de ser discípulo. É a riqueza que vai impedir ele de fazer irmãos. É a riqueza que vai impedir a ele de ser um apóstolo. Quanto seria e poderia ser bela a vida desse jovem, mas por causa da riqueza, ele renuncia de se fazer um discípulo, de se fazer um apóstolo e vai pela sua estrada. Irmãos caríssimos, o Evangelho é muito claro e nós muitas vezes queremos driblar isso, porque a riqueza nos seduz a todos. Não é possível servir a Deus e a riqueza. Então, a riqueza, não é que Jesus repudia a riqueza, mas que a riqueza deve ser usada por nós para fazer amigos, ou seja, para ajudar os nossos irmãos necessitados. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.